Olá, glória a Deus pela sua vida. Bom dia. O Restauração da Alma hoje é uma conversa. Eu e você iremos refletir sobre nossa vida. Mas essa conversa tem muito as palavras de Deus. Porque as palavras de Deus, elas não são vazias. Elas consolam. E foi assim que o Espírito Santo de Deus me dirigiu. Porque a minha mente e a sua mente precisa ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para dizer a mim e a você. É por isso que hoje tem fundo musical. E o fundo musical é Espírito, Espírito, que desce como fogo. Ou seja, a presença de Deus comigo e com você. A palavra que nós iremos ler hoje também se encontra em Gênesis. Você vai ver comigo, a primeira palavra que o Espírito Santo de Deus liberou é que o bem que você espera, quem irá trazer é Deus. Então, nós iremos falar sobre a transformação que no meio do caminho encontramos águas amargas para beber, mas que Deus é aquele que transforma em água doce. Nós também iremos falar sobre a dor que pessoas influenciadas por sugestões malignas do próprio diabo trouxeram para a sua vida dor e sofrimento. Sim, nós falamos anteriormente sobre José, iremos ler uma palavra aonde nós veremos que os seus irmãos vimos a angústia da sua alma. Então quem trouxe angústia para a alma de José? Os próprios irmãos, os próprios parentes. Judas trouxe traição. Judas estava na mesa, sentado na mesa do Filho de Deus, mas escolheu sentar na mesa dos fariseus, dos judeus, que queriam mal, que queriam a morte de Jesus. Judas trocou de mesa. Judas traiu a confiança de Jesus. Mas Jesus sabia. Mas isso não nos impede de sentir a dor, que é outra mensagem que o Senhor traz para nós. Não tente se dopar de algo para não sentir a dor. Sentir a dor faz parte do processo. Mas aqueles que têm mantido a sua integridade, que têm confiado no Senhor, então a palavra que o Senhor tem para você é que Ele trará o bem. No meio do caminho Ele transforma águas amargas em doces e te dá fontes. É Ele que transforma a água em vinho. É Ele que traz a alegria. Então, eu não sei de quem você tem esperado o bem. Porque a gente não espera a traição, mas acontece. Você escolhe o que vai dar às pessoas. Por isso que no Restauração da Alma, eu sempre te incentivo. Porque é isso que Deus me ensina, a fazer o bem, mesmo quando fazem o mal. Por quê? Porque as pessoas escolhem fazer o mal e atraem o mal para si. Aí o que Deus faz? Ele traz o bem para a tua vida. Porque Deus, Ele é um Deus justo. Então pessoas trazem o mal e Deus, Ele traz o bem. Deus trouxe o bem para a vida de José. Então leia comigo a palavra de Deus que se encontra. Aleluia. Gênesis capítulo 42 e diz assim, verso 21. Então disseram entre si, na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Veja só,
Eles viram a angústia da alma de José, mas não fizeram nada, não ajudaram, mas o traíram, o venderam. Mas a dor, porque nem sempre a chave é algo bom, né? Mas a dor empurrou José para o seu futuro, para o propósito das revelações que o Senhor entregou. Então, quem trouxe angústia, quem trouxe dor, quem trouxe sofrimento? Os próprios parentes de José. E a palavra de Deus, ela é clara, ela diz que eles o invejavam. Eles tinham inveja de José. José carregava sonhos de Deus, não eram sonhos dele mesmo. Foi Deus que deu sonhos a José. Mas os seus irmãos não queriam que os sonhos acontecessem. Então tramaram a sua morte, tramaram o mal contra a sua vida. Mas o Deus que nos enviou é aquele que traz livramento, que nos tira do ambiente e do meio de pessoas que querem praticar maldade com a nossa vida, que tem sentimentos maus, porque a inveja é um sentimento mau. Você quer a vida do outro, você quer o que o outro tem. E como nós falamos, a inveja é como um câncer que rouba a sua vida, rouba a sua saúde, porque está tão focado no outro. E Deus, Ele te enviou e me enviou, cada um com o seu propósito. Somos únicos perante Deus. Nossa respiração em nossa vida tem propósito. Mas onde ficou os perseguidores do povo de Deus? Ficaram no meio do caminho, destruídos, mortos, porque estavam sendo contrário ao plano que Deus queria de salvar o seu povo, do seu povo adorar, de o seu povo ir para uma terra que Deus avisou a Abraão que faria ao seu povo. Então eles estavam se levantando contra o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, querendo ser pedra de tropeço e querendo ser atrapalho. Aonde ficou os irmãos de José? Na escassez. E se não fosse Deus levantando José, teriam morrido. Porque quem tem inveja não cresce. Quem tem inveja não chega no propósito que Deus escolheu. Quem cobiça o que é do outro, quer o que o outro tem, não vive o melhor de Deus. E nós temos o exemplo de Acã. Mentiu, enganou, escondeu a mentira. E qual foi o fim de Acã e a sua família? Eles morreram. Por quê? Porque cobiçou o que não era seu, pegou o que não era seu e escondeu a ação, o comportamento. Mas o Deus que vê, o Deus que diz, tu é minha filha, tu é meu filho, o Deus que diz, tu és meu povo, eu te fiz, eu te criei, porque Deus, Ele afirma toda hora a nossa identidade, de que somos o seu povo, de que estamos debaixo dessa bênção, que é Jesus Cristo, porque somos abençoados por causa dele. E o que é que Judas trouxe para Jesus? Traição, traiu a sua confiança. Sentou na mesa daqueles que queriam a sua morte e tramaram a sua morte. Mas o que Deus trouxe para Jesus? Honra. O nome de Jesus acima de todo nome, sentado à direita do Pai. O ressuscitou de dentre o túmulo. Então Judas participou de um plano. Mas o que aconteceu com Judas? E se enforcou. Então você não precisa fazer o mal. Quem trouxe juízo para o povo do Egito foi o próprio Deus com a sua mão. Por isso que a palavra de Deus nos diz para eu e você fazermos o bem. Mas não é fácil fazer o bem em muitas situações. Porque a gente quer se defender. A gente sente a dor. E a palavra de Deus diz que Jesus fala sobre a traição de Judas. O que tens para fazer, fazes logo. Aquele que Jesus dividiu o pão, se levantou da mesa e a palavra de Deus diz que estava influenciado pelo diabo na mente. Mas que a partir do momento que decidiu sair da mesa e se juntar com aqueles que queriam o mal de Jesus, o diabo entrou nele. Ele passou a ser casa do diabo. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus quer que eu e você reflita
Que eu e você continue esperando o bem que vem de Deus. José era próspero no Egito, governador, administrador, tinha família, tinha filhos, mas também tinha dor do processo, dor do caminho, dor do percurso. Deus tirou o seu povo do Egito e no meio do caminho, o seu povo encontrou águas amargas. Mas o Deus que te tirou de ambientes é aquele que traz água doces, é aquele que coloca fontes. Então o Senhor quer que eu e você mantenha a esperança, esperando nele o bem, esperando nele o bem, esperando nele as melhores coisas. Porque existem muitas pessoas, como o homem do tanque de Betesda, esperando que pessoas o ponham no tanque. Façam algo, estendam a mão. E Deus me traz nesse dia para dizer, sou eu que vou estender a mão, sou eu que vou mudar a tua sorte, sou eu que vou trazer alegria, sou eu que vou trazer o bem para a tua vida. Deus, ele é justo. José continuou sendo íntegro. José continuou amando a Deus. E Deus trouxe o bem para a vida de José. Os irmãos, os parentes, os familiares trouxe o mal, mas Deus trouxe o bem. Os que estavam na mesa com Jesus, um abandonou, outro negou. Jesus sabia que eles o abandonariam. Mas Jesus sabia que Deus estava com ele. Ele diz, o meu Pai está comigo. Ele sabia disso. E sobre o processo de sentir a dor, muitas pessoas hoje estão se dopando. Não só de substâncias químicas para não sentir a dor do luto, para não sentir a dor da separação, para não sentir a dor da traição. E a dor faz parte do processo. E você vai superar a dor. A dor não vai impedir o teu futuro. Se você continuar confiando em Deus, continuar andando mesmo com dor, porque você vai ver comigo. Porque o Senhor me disse que Ele ouviu o grito da tua alma, o choro da tua alma, porque a palavra de Deus diz que José, ele chorou tão alto, que o próprio faraó ficou sabendo. Presta atenção. Presta atenção na palavra de Deus. Era um homem bem-sucedido, era um homem próspero, mas era um homem que carregava dor. E é algo que o Senhor tem falado no meu coração. Quantas pessoas hoje estão bem-sucedidas, mas tem dor. A dor da maldade do caminho. E a maldade, ela sempre vai existir. As aflições sempre vai existir. Mas o que fazemos diante da maldade revela se você é um filho de Deus ou se você é uma filha de Deus. Ou se você é um filho do diabo. Porque Jesus disse que aqueles que queriam matar, eles diziam, nós somos filhos de Deus. E o que Jesus falou? Porque Jesus é aquele que fala a verdade. Eles estavam enganados mentalmente. Eles tinham coisas ruins dentro de si e acreditavam que eram filhos de Deus. E Jesus disse para ele, o pai de vocês é o diabo, porque vocês querem realizar o desejo dele. E qual era o desejo do diabo? Matar Jesus. E ele encontrou o quê? Brecha na vida dos judeus, dos fariseus, que tinham inveja de Jesus. Achavam que Jesus era o problema, mas o problema era eles, porque eles eram invejosos. Eles praticavam maldade e queriam tirar um inocente do mundo, queriam tirar um inocente do ambiente, queriam tirar um inocente do território, um inocente que deu a vida para que pudéssemos ser salvos. E é nessa vida que há sofrimento. Então, existem muitas pessoas que têm dopado o sofrimento. Não só com substâncias químicas para repor, porque existem pessoas que podem sim, não é? Tá passando por algum momento de angústia, de dor, por muitas águas, mas continuar caminhando, se enchendo da palavra de Deus, porque eu sou uma testemunha de que a palavra de Deus consola, salva e faz você se movimentar, sem você precisar da substância química. Cada caso é um caso. Existem outras pessoas que estão buscando dopamina.
em relacionamentos para não sentir a dor da separação, a dor da traição. Aí fica em vários relacionamentos. Para quê? Para não sentir a dor. Mas dói mesmo. Dói a traição, dói o abandono, dói o abandono, dói a separação, dói quando há morte. Isso dói, você sente, você é um ser humano. Vícios. Quantos estão em cocaína, com drogas, com álcool, para não sentirem a dor? E a dor faz parte do processo. E a dor é uma coisa dessa vida. Mas a palavra de Deus nos garante que nós não estamos só. A palavra de Deus é por isso que eu me alimento dela. Porque eu vejo, mesmo que eu esteja sofrendo, eu sei que Deus está vendo. Eu sei que Deus vai trazer o melhor. Eu sei que Deus é aquele que alegra corações. Então em quem está a minha confiança? Em homens? Não, está em Deus. Porque é o que a palavra diz. É o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Então, quem trouxe angústia? Quem trouxe dor? Os familiares de José. Mas Deus trouxe o bem. E a dor que José sentia quando estava diante ali dos seus irmãos, José, ele pôs para fora aquela dor. Ele chorou. José temia a Deus, também diz o verso no Gênesis 42, verso 19. Se são homens honestos, que um de vocês fique... verso 17. E deixou todos presos por 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Então José, por um momento ali, ele se inquietou, ele ficou... Vou trazer uma linguagem para o dia atual. Ficou perturbado em espírito, ficou sem saber o que fazer. Afinal, diante dele estão as pessoas que causaram a maior dor na sua vida. E a dor começou a se corroer dentro de si, porque aquilo que está visivelmente na sua frente vai mexer internamente com o seu cérebro, com memórias. O cenário atual que você está pode ser semelhante, mas o seu cérebro, ele não sabe. Então, ele vai começar a ativar dores, memórias passadas. Então, José sentiu toda essa inquietação. Ele sentiu todo esse desconforto em estar com pessoas que fizeram tão mal à sua vida. E isso é normal para a nossa humanidade. Você não é o Espírito Santo, você não é Deus e você não é anjo. Você é ser humano. E se você perceber na palavra de Deus, por isso a importância de passar tempo com Deus, que o diabo ele fica trazendo dor, trazendo sofrimento, trazendo confusão, usando pessoas que tem dentro de si. Não é o diabo que coloca uma inveja numa pessoa, não. A pessoa já tem inveja, que muitas vezes vem de essa pessoa se sentir uma pessoa inferior, de não ser grata, principalmente da ingratidão. São pessoas que não reconhecem o que Deus faz, são ingratas ou ingratos e vivem uma vida se alimentando da inveja. E a inveja rouba a saúde e rouba a vida. Que o Senhor te liberte em nome de Jesus. Porque senão o seu final é destruição e morte. Porque cega você. Você não consegue entender o que Deus tem para a sua vida. Porque está focado na vida do outro. E Deus quer revelar o que Ele tem para a sua vida. Deus quer te mostrar o que Ele tem para a sua vida. Então você será bem-sucedido. Você será bem-sucedida se você seguir o plano de Deus. E parar de querer o plano do outro. Eu tenho uma amiga na universidade. A gente é muito amiga. E você vê. Maria gerou Jesus. Isabel gerou João Batista. João Batista pregou no deserto, batizou. Jesus andou por vários territórios, fez milagres. Eles fizeram a mesma coisa, a vida deles carregavam a mesma coisa. Então, os sonhos de Deus, as revelações de Deus e os projetos de Deus são diferentes para a vida de cada pessoa. Mas tudo coopera porque somos um corpo, somos uma família.
Nós não podemos questionar o que Deus tem na vida do outro. Miriam questionou a vida de Moisés, o propósito de Moisés, o relacionamento de Moisés com Deus. Falando na linguagem, né? Para você entender, a linguagem de hoje. Quer dizer que Deus só usa Moisés. Só fala com Moisés. E o que aconteceu? Deus tirou Miriam do meio. Ela teve uma enfermidade, teve que sair do meio do ambiente para ser tratada pelo próprio Deus. Porque Deus ouviu a fofoquinha. Deus ouviu Miriam falando mal de Moisés para Arão. E você viu que Deus tratou com quem começou a dissensão, com quem começou a divisão, com quem estava querendo trazer levante para o ambiente, porque Moisés estava levantado para fazer a própria vontade de Deus. Não era vontade de homens, não era o próprio... Moisés não tinha esse problema. Eu não sei onde está na palavra, mas tem uma palavra que Moisés fala que seria bom que Deus levantasse um monte de profeta. Porque o profeta fala as palavras de Deus, o profeta de Deus que fala a verdade, ele consola o povo de Deus. Pessoas que estão com o seu espírito triste são levantados pela palavra de Deus. Porque ela tem esse poder. O poder que o álcool não tem de te levantar. Te dá uma dopamina rápida, mas depois tu deita na cama. A cocaína fica lá, ou o drogado fica lá, mas depois você volta para a realidade, a dor tá lá, o problema tá lá. Mas imagina se você trocar todo o vício, todo o mau comportamento de vários relacionamentos e entrar no teu quarto, abrir a tua alma, falar com Deus, abrir sua palavra e dia após dia se alimentar dela. Nunca mais você será a mesma e você será o mesmo. E eu sou testemunha viva. Por quê? Porque Deus vai te fazer promessas. Ele vai dizer, eu vou mudar a tua realidade. Eu vou trazer a mão poderosa minha. Vou trazer juízo para o Egito. Eles vão expulsar vocês. Então Deus vai começar a trazer promessas. Dizendo assim, eu vou fazer... Eu vou te tirar do ambiente que está trazendo sofrimento. Eu vou te tirar das migalhas. Eu vou trazer o bem para a tua vida. Então, isso tudo é espiritual. Isso tudo é a palavra de Deus. E o que vai acontecer? Deus, ele vai manifestar no físico o que ele falou. Ele tocou nas fontes do Egito. Porque Faraó endureceu o coração e não queria o plano de Deus. Ele disse a um grande peixe para pegar Jonas, falando uma linguagem para você entender. E o peixe obedeceu. Primeiro Deus falou, o peixe foi lá e pegou Jonas. E quem criou o homem? Quem criou o homem foi Deus. Tu acha que se Deus der uma ordem a esse ser humano, ele não vai obedecer? O mesmo Deus que criou o grande peixe, que Deus deu ordem, disse, pega Jonas lá. Foi, falando uma linguagem para você entender. Porque assim, Deus falou e o peixe obedeceu. E Deus vai falar e este homem e esta mulher vai obedecer. Porque quem fala é o Criador de todas as coisas. O soberano. Deus não é indiferente à sua dor. E ele ouviu a dor que não foi falado com palavras, mas com gritos e gemidos inexprimíveis. Não teve voz. Você se viu na presença de Deus. E na presença de Deus você se viu chorando, gritando, expressando para Ele quão grande era a dor que estava dentro de você. Porque assim José fez. José pôs a dor para fora. Porque ele estava diante das pessoas que rasgaram suas vestes, jogaram ele dentro de um poço, depois venderam ele como escravo. Aí outra coisa que o Senhor falou, como viver em meio a essa situação? Irmãos, Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu nunca havia pensado nisso, mas sabe o que ele me disse? Irmão, José tinha 17 anos quando Deus revelou os seus sonhos. Deus não podia ter revelado com 25. Deus não podia ter revelado com 30. Podia.
mas revelou quando ele ainda era jovem. Sabe por quê? Deus sabia do tamanho da maldade que José viveria. E eu pensei, né? Eu comecei a conversar com o Espírito Santo, eu disse, diante daquela dor, com certeza José lembrava dos sonhos que Deus deu a ele. E aquilo ali foi o propósito para o manter vivo. Porque tem muitas pessoas que diante da dor, por não ter sonhos, revelações da palavra de Deus, por não ter a palavra de Deus, a promessa, o que Deus diz, eu vou fazer, por não terem a palavra de Deus, porque não passam tempo com Deus, não buscam a Deus, tá com um problema, já liga pra amiga, já liga pro amigo. Uma pessoa me procurou e falou assim, o que tu acha? Falo com fulano ou com ciclano? Eu disse não, primeiro você fala com Deus. E se Deus for usar o meio, fulano ou ciclano, Deus vai tocar no coração de fulano e ciclano, que vai ficar flexível para atender, para te ajudar. Então, a gente não procura primeiro o meio, a gente não procura o Egito, a gente não procura primeiro o político, a gente não procura primeiro o banco, primeiro a gente procura Deus. E ele diz o meio pelo qual ele vai operar. Pode ser sobrenatural, pode ser um anjo, pode ser eu, pode ser você, pode ser o banco, pode ser um presidente, eu não sei. Eu só sei de algo, que primeiro é Deus. Então, as pessoas não têm palavras de Deus. Então, como continuar querendo viver em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao ambiente que traz dor e sofrimento? Então, eu pensei, José, diante daquela dor, ele com certeza lembrava dos sonhos que Deus deu. Então, José, ele tinha expectativa futura. José, ele tinha confiança em Deus, ele temia a Deus. Então, quando nós tememos a Deus e vem a maldade, nós sabemos. A gente não é responsável pelo que o outro se deixou fazer. E existem pessoas que não é o diabo usando. É falta de caráter mesmo. Não deixou Jesus tratar, não deixou Jesus cuidar. Porque Judas estava na mesa. Judas ouvia Jesus falar. Judas via o comportamento de Jesus. Foi por falta de palavra? Meus irmãos, ele estava na presença do Filho de Deus, o Todo-Poderoso. O dono dos céus e da terra. Viu milagres. Então foi por falta de palavra de Deus? Ele recebeu o bem de Jesus. E outra característica que o Senhor falou para mim, quem vai te trair não te trata mal, te trata bem. Judas beijou Jesus. Judas chamou Jesus de mestre. Por quê? Porque tramou no oculto. Não queria ser descoberto. Então, por isso que precisamos também passar tempo com Deus, porque Ele nos revela aquilo que está oculto e aquilo que está escondido. Como revelou ao profeta de alguém que queria enganá-lo, disfarçado de outra pessoa. E antes que essa pessoa se aproximasse dele, Deus já tinha o revelado. Porque esse é o nosso Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, teme a Deus e vive com integridade a Deus, Deus vai te revelar. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia dos pensamentos das pessoas que Deus revela. Eu já vivi essa experiência. Deus me revelou algo que alguém falou da minha filha. Ele me revelou em sonho as palavras exatas que essa pessoa falou. Me mostrou a cara para eu não ter dúvida. Porque Deus fala, Deus mostra. Eu peguei uma pessoa na mentira pelo comportamento. Pela fala. Porque o nosso espírito, que tem a presença de Deus, ele discerne, ele vê que tem algo estranho. E por que Deus revela? Para que eu e você não venhamos a ser enganados. Porque quando você sabe e acontece, você sente a dor.
Mas aí a dor não te para, você continua, porque você não é responsável pelo comportamento das outras pessoas. Não traga sobre si culpa pelo comportamento das outras pessoas. Então, quem vai trazer o bem para você? Deus. É Deus que vai trazer o bem. É Deus que vai trazer o bem. Quem trouxe família, casa, o financeiro, filhos e esposa para José foi Deus. Mesmo a mulher de Potifar o tentando. Quem trouxe para Jesus exaltação e honra foi o próprio Deus. Jesus ficou calado em toda a situação. E ele nos ensinou a orar ao Pai, a abrir a nossa alma, a falar do sofrimento da nossa alma para o Pai. Jesus fez isso, sendo ele o Filho de Deus. A pessoa que mais fez o bem nesse mundo, porque eu e você não é bonzinho, não. A gente hoje, por causa da presença de Deus, da sua palavra, por temermos a Deus, a palavra de Deus é clara. José não praticou maldade com seus irmãos porque temeu a Deus. Não é que porque você não vai sentir vontade de revidar, não. Eu ouvi uma pregação de uma irmã minha que ela falou: você acha que eu nunca senti vontade de dar na cara de ninguém? A gente sente porque a gente é ser humano, mas por que a gente não faz? Porque a gente teme a Deus. Quando uma pessoa não teme ao Senhor, ela se entrega à sua carnalidade, à sua humanidade caída. Mas aqueles que têm relacionamento com Deus, que temem a Deus, se afasta do mal. Porque a palavra de Deus dá esse testemunho sobre a vida de Jó. O diabo trouxe muito mal pela permissão de Deus para a vida de Jó. O diabo trouxe muito sofrimento por permissão de Deus para a vida de Jó. Jó estava sendo provado. E quem trouxe o bem para a vida de Jó? Quem trouxe o bem para o povo de Deus? O povo de Deus não tocou nos egípcios. Quem tocou foi Deus. Deus tocou em tudo, até que ele liberasse o povo para cumprirem, para estar debaixo da palavra de Deus. Não era a palavra do povo. O povo, quando viu que as coisas apertavam, preferia ficar no Egito. Para quê? Não queira ficar em ambiente só para não sentir a dor. Foi o que eles estavam fazendo. Eles, para não sentir dor, para não sentir sofrimento, vamos ficar aqui no Egito. É melhor ficar no Egito. Seremos escravos dele mesmo. Não! Deus tem liberdade para você. Deus tem Canaã para você. Deus tem prosperidade para você. Deus tem estabilidade para você. Uma terra boa. Uma terra que mana leite e mel. Já está pronta. Você vai receber. Você veja que mentalidade. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos ser escravo. E isso é por quê, irmãos? Para não sentir a dor do rompimento. Porque romper dói. Se separar de ambientes que são tóxicos, que tem pessoas, mas as pessoas que estão ali nos tratam como escravo, como escrava. Colocam sobre nós sobrecargas difíceis, porque o faraó colocou sobrecargas sobre o povo de Deus e trouxe dor e sofrimento. Agora, por que ele fez isso? Essa mentalidade desse faraó. Sabe por quê? Porque ele não queria que o povo crescesse. E estava com medo de o povo crescer. Ou seja, crescer mais do que ele. O que é que esse faraó tinha? Sentimento de inferioridade. Porque uma pessoa que tem esse tipo de sentimento e se deixa dominar por esse sentimento, não quer que outras pessoas cresçam. Líderes que fazem isso. Não querem que pessoas cresçam. Quantos... A minha filha chegou aqui, bateu. Enfim. Ele tinha sentimento de inferioridade. Ele não queria que o povo crescesse mais do que ele.
pensamentos mal. Esse povo vai crescer, depois vai se voltar contra mim. Aí, por causa disso, ele decidiu praticar maldade. Vamos aumentar as cargas trabalhistas desse povo. Porque esse é o interesse do diabo. Para que eu e você não venham adorar a Deus. Para que eu e você não obedeça a palavra de Deus. Ele quer nos deixar debaixo de servidão. Ele não quer a nossa mente livre. Ele não quer a nossa mente em paz. Então o Senhor diz, confia em mim. A palavra de Deus diz lá no verso 23, eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhe farou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Veja, José chorou. E Deus, ele me disse essa palavra antes de eu entrar aqui, por que conversa? Porque Deus disse conversa, no início, como nós falamos. Porque ele disse, eu quero que você sente e eu vou falar. E eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de controle, o que é que eu vou falar antes. Ele já tinha falado algumas coisas antes, mas, sabe aquele controle? E ele queria me usar dessa forma diferente. E pra mim, né, eu me sinto muito honrada em poder ser usada pelas palavras de Deus. E por ele ter esse desenrolar, né, esse rolo aqui. E já vai 36 minutos e olha o quanto que Deus falou. Ele falou sobre o bem que ele traz e que nós devemos perseverar em fazer o bem, para nós não buscarmos meios que prejudicam a nossa saúde física, porque dependendo do tipo de vício que você está, viver de relacionamentos destrói a nossa alma, para não sentirmos a dor do processo. E Ele quer que eu e você continue caminhando, confiando nele, porque só quem continua caminhando, confiando, com esperança em Deus, é quem tem relacionamento com Ele, ler a sua palavra, porque a sua palavra é vida. Então Ele falou sobre o que as pessoas trazem e o que Ele trará, o bem. Sobre a dopamina que pessoas têm de buscar em lugares, pessoas e ambientes, em vícios, até em substâncias químicas, para viverem dopadas ou dopados em cima de uma cama, porque não querem mais se movimentar, porque desistiram de viver. José poderia ter desistido de viver, mas eu entendo que as revelações dos sonhos de Deus, tão jovem, o manteram vivo. Então, o Senhor, Ele quer trazer vida para você. Não só para você estar vivo ou viva, mas para você viver de verdade. E no meio desse caminho, você pode ter encontrado águas amargas. De repente, você tem um abandono, uma traição, um diagnóstico ruim. Mas o que o Senhor está dizendo? Nesse caminho dessa vida, que Ele vai transformar essas águas amargas em doce. E eu não vou generalizar. Para quem Deus vai trazer o bem? Para quem está sendo íntegro. Para quem está o temendo e não praticando maldade. Porque Deus trouxe o bem para Jó, porque a palavra de Deus diz que Jó se afastava do mal. Ele não praticava maldade, ele fez um acordo com seus olhos para não cobiçar a mulher dos outros. Ele temia a Deus. Ele confiou em Deus, mesmo ele sentindo muita dor. José continuou sendo excelente em todos os ambientes que ele passou. Ele não pegou a mulher de Potifar, que o assediou. Ele podia ter cobiçado a mulher de Potifar. Você acha que ele não tinha necessidades básicas, carências? Como continuar vivendo se as vestes lindas que ele ganhou de seu pai foram rasgadas pelos próprios irmãos? Se o ambiente onde ele era amado, ele foi retirado. E foi para um ambiente onde ele não tinha família. Mas aquele que deu a José a vida, preservou a sua vida. Quem vai trazer o bem? Deus, para que seu cérebro registre. Guarde essa palavra.
Espere em Deus o bem. Eu sei que existem pessoas que estão há muitos anos com limitações, mas que têm se esforçado, mas que sozinhos não conseguem. E quem trouxe o bem para aquele homem do tanque de Betesda? Jesus Cristo, porque ouviu a sua história. O Deus que ouviu o clamor de José também ouve o seu choro, o seu clamor. Jesus que ouviu a história daquele homem também está ouvindo a tua história. E Jesus vai te ajudar a viver o milagre, a viver aquilo que você espera. Então, quem devolveu a vida ao homem do tanque de Betesda? Jesus. É o tipo de pessoa que não quer apenas estar vivo ou viva, quer viver. Por isso ele se esforçava. Por isso ele se arrastava. Por isso ele ia até o tanque, mesmo sabendo, vai passar uma pessoa na minha frente. Mas Jesus chegou e mudou a história daquele homem. Também muda a tua história. Jesus te dá a mão quando pessoas não te dão a mão. Então você vê na palavra de Deus, por isso que é tão importante esse relacionamento, porque isso te dá fé. Você vê tanta maldade, mas você vê Deus trazendo o bem, você vê Deus mudando história, você vê Deus fazendo pessoas sorrir, mesmo vivendo maldade, porque você está nesse mundo, e nesse mundo você vai ter aflições. E Deus, ele me confirmou essa palavra. Na quinta-feira, quando eu gravei a ministração anterior e postei na sexta, Senhor, o Senhor está me chamando para falar de dor. No dia que eu gravei na quinta pela manhã, de tarde, uma pessoa mandou mensagem para mim, me falando que estava num trabalho, uma pessoa estava perseguindo, fazendo de tudo para que essa pessoa fosse demitida e um monte de coisa. E ali na hora o Senhor me usou, foi por uma mensagem de WhatsApp, e Ele me confirmou, filha, existem muitas pessoas que estão sofrendo com obras da maldade. E no Restauração da Alma de hoje, o que o Senhor quer que eu diga para você, porque o que Ele disse para mim, e é o que Ele tem feito na minha vida. Se você já ouve o Restauração da Alma, você sabe. Quem está trazendo o bem é Deus. Quem está mudando a minha história é Deus. Então Ele quer que hoje eu lembre a você que Ele trará o bem. Que Ele trará o bem. Mesmo eu e você enfrentando dor. E Ele não quer te ver num lugar ilícito, de dopaminas, para que essa dor não venha a ser sentida. Mas Deus quer tirar essa dor de dentro de você. E você pode fazer isso através da fala, em oração a Deus, escrevendo em um caderno, se você não consegue se ajoelhar, mas exponha aquilo que a sua alma, a angústia da sua alma, como anda no altar para Deus. E Deus, Ele vai trazer uma alegria para você, assim como Ele trouxe para a vida de Ana. Penina humilhava Ana, mas Deus exaltou Ana. Ana falou com a pessoa certa. Ana deixou no altar a amargura da sua alma. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.